Nem todo silêncio é repressão. Às vezes é autoproteção. Existem coisas que, quando você conta, perdem força, não porque sejam segredos sujos, mas porque nem todo ouvido está preparado para segurar o peso do que você carrega. E tem outra coisa: nem todo mundo que escuta torce por você. Alguns apenas coletam informação. Você já percebeu como certas pessoas mudam depois que você se abre? Como o olhar delas fica diferente? Como surgem conselhos não pedidos, julgamentos disfarçados de preocupação, ou pior, um silêncio cheio de pena. Isso acontece porque vivemos numa cultura que romantiza a transparência. Seja vulnerável, dizem. Compartilhe sua jornada, repetem, mas vulnerabilidade sem critério não é coragem. É exposição sem rede de proteção. E o que pouca gente entende é isto: você não perde poder porque sofre. Você não perde força porque tem feridas. Você perde poder quando expõe o que ainda está em processo para quem não tem estrutura emocional para acolher. O problema não é a sua dor. O problema é narrar essa dor para a plateia errada. Porque tem pessoas que escutam para te ajudar. E tem pessoas que escutam para se sentirem melhores sobre si mesmas. Tem gente que torce pela sua cura. E tem gente que se alimenta da sua confusão. E você não vai saber a diferença até que seja tarde demais. Por isso este vídeo não é sobre se fechar. É sobre escolher. Não é sobre mentir ou esconder quem você é. É sobre proteger sua energia enquanto você se reconstrói. Porque silêncio consciente não é frieza. É maturidade psíquica. É entender que algumas coisas precisam ser vividas internamente antes de serem narradas externamente. Vamos falar então sobre 7 coisas que, quando você guarda para si, te tornam mais forte do que qualquer discurso poderia fazer. A primeira coisa que te enfraquece quando você revela é seus planos antes de estarem maduros. Você já reparou como certas ideias perdem o brilho depois que você conta para alguém? Como aquela vontade de começar algo novo esfria depois de uma conversa. Não é coincidência. É que falar demais sobre algo que ainda não existe consome a energia que deveria estar alimentando a ação. Toda intenção precisa de incubação, como uma semente que germina no escuro, debaixo da terra. Se você desenterrar antes da hora para mostrar para os outros, ela morre. Não porque a ideia era fraca, mas porque você interrompeu o processo. E tem outro problema. Quando você anuncia um plano, você ativa a expectativa externa. E expectativa externa cria uma pressão invisível. De repente, você não está mais fazendo aquilo por você. Você está fazendo para não decepcionar quem já sabe. O projeto deixa de ser seu, vira performance. Seu cérebro começa a buscar validação antes de ter resultado. E validação antecipada é uma das armadilhas mais perigosas que existe, porque ela te dá a sensação de realização sem o trabalho. Você recebe os parabéns, a torcida, os comentários animados. E uma parte de você já se sente satisfeita. Já recebeu a recompensa emocional. Agora a motivação para executar diminuiu. É por isso que tanta gente anuncia projetos e nunca termina. Não por falta de capacidade, mas porque gastaram a energia da realização na narrativa da intenção. Quem muda de verdade, muda em silêncio. Quem constrói algo real, constrói sem plateia. Você não precisa provar nada para ninguém enquanto está no processo. Você só precisa fazer. E quando estiver pronto, quando o resultado falar por si, aí sim você pode compartilhar. Mas não como promessa, como fato, não como intenção, como conquista. Guarde seus planos até que eles tenham estrutura suficiente para sobreviver ao olhar dos outros. Porque nem todo mundo tem a sensibilidade de respeitar algo frágil. Alguns vão duvidar, outros vão desestimular. E você, se ainda não estiver firme, vai vacilar. Então proteja o que está nascendo. Deixe crescer raiz antes de mostrar a flor. A segunda coisa que te enfraquece quando você revela é suas feridas mais recentes. Existe uma diferença enorme entre compartilhar uma dor integrada e expor uma ferida ainda aberta. A primeira é testemunho. A segunda é sangramento emocional. E nem todo mundo que se aproxima quando você está sangrando quer te ajudar a estancar. Alguns só querem confirmar
que você está pior do que eles. Quando você compartilha uma ferida que ainda dói, você não está processando. Você está transferindo. E transferir dor sem critério não alivia, reforça. Porque cada vez que você narra o trauma para alguém sem preparo emocional para te acolher, você revive a experiência. Seu sistema nervoso não distingue entre lembrar e reviver. Ele sente tudo de novo. E tem mais. Algumas pessoas escutam suas feridas para se sentirem superiores, não de forma consciente necessariamente, mas existe um conforto psicológico em saber que alguém está passando por algo pior. E você, ao se abrir, acaba servindo de apoio emocional involuntário para quem não merecia esse acesso. Intimidade não é sobre coragem de se expor, é sobre critério de escolher quem tem maturidade para segurar o que você traz. Porque vulnerabilidade sem segurança não cura, retraumatiza. Você abre a ferida, coloca na mesa e a pessoa ou não sabe o que fazer com aquilo, ou usa contra você depois, ou simplesmente esquece e você fica com a sensação de ter se despido emocionalmente para nada. Não é todo mundo que merece saber o que te quebrou. Não é todo mundo que tem a delicadeza de cuidar da sua história com respeito. E você não deve nada a ninguém em forma de explicação sobre suas dores. Cure primeiro. Integre a experiência. Entenda o que aconteceu. Sinta até cansar de sentir. E só então, se fizer sentido, compartilhe com quem realmente importa, com quem tem estrutura interna para te acolher sem te diminuir. Porque ferida exposta demais infecciona. E o que deveria virar cicatriz vira marca permanente. Guarde sua dor de quem não sabe honrá-la. Algumas coisas são sagradas demais para virarem assunto de conversa casual. A terceira coisa que te enfraquece quando você revela é quanto você está tentando mudar. Toda transformação real começa no silêncio. Não porque você tenha medo de ser visto, mas porque mudança verdadeira precisa de espaço interno para acontecer. E quando você fica explicando o que está tentando fazer diferente, você gasta energia que deveria estar sendo usada na própria mudança. Tem outra questão. Anunciar que você está mudando cria uma expectativa social que te aprisiona. As pessoas passam a te observar, a cobrar coerência, a apontar cada deslize como prova de que você não mudou nada. E você, em vez de focar no processo, fica gerenciando a percepção dos outros sobre você. Transformação não é linear. Você vai errar. Vai voltar para o padrão antigo algumas vezes. Vai ter dias em que parece que nada evoluiu. E tudo isso faz parte. Mas se você anunciou para todo mundo que agora é diferente, cada tropeço vira motivo de julgamento. E o julgamento externo, mesmo que sutil, sabota a confiança interna. Existe também um fenômeno perigoso. Quando você fala demais sobre a mudança que está tentando fazer, você ativa resistências inconscientes nas pessoas ao seu redor, porque a sua evolução confronta a estagnação delas. E nem todo mundo tem maturidade para torcer pela sua ascensão. Alguns vão desacreditar, outros vão lembrar quem você era como forma de te manter no lugar. Quem muda de verdade muda sem alarde, sem anúncio, sem precisar convencer ninguém de que está diferente. A mudança aparece no comportamento, não no discurso. As pessoas percebem, mas você não precisa explicar, porque transformação autêntica dispensa legenda. E tem uma liberdade imensa nisso. Quando você não deve satisfação sobre o que está se tornando, você pode experimentar sem medo de falhar publicamente. Pode testar, pode voltar atrás, pode ajustar a rota, porque o processo é seu, não é espetáculo. Então guarde para você o quanto está tentando mudar. Deixe o resultado falar. Quando as pessoas notarem que você está diferente, vai ser porque você realmente está, não porque você anunciou. A quarta coisa que te enfraquece quando você revela é sua carência afetiva. Carência não é defeito. É uma condição humana. Todos nós precisamos de conexão, de pertencimento, de ser vistos. O problema não é sentir falta. O problema é anunciar essa falta para quem não tem capacidade de preencher de forma saudável. Porque carência exposta vira convite. E nem sempre para o tipo certo de pessoa. Pessoas emocionalmente instáveis farejam necessidade afetiva à distância e se aproximam não para nutrir, mas para se alimentar.
Elas percebem que você está buscando validação externa e usam isso como moeda de troca. Te dão migalhas de atenção e você, carente, aceita como se fosse banquete. Quando você expõe o quanto precisa de afeto, você perde a posição de escolha. Porque agora você não está mais escolhendo quem fica, você está aceitando quem aparece. E tem uma diferença brutal entre essas duas coisas. Seu sistema nervoso, quando está desregulado emocionalmente, busca regulação em qualquer lugar. E se você não aprendeu a se regular internamente, vai depender de fatores externos para se sentir estável. Vai precisar de mensagens, de confirmações, de presença constante. E essa dependência não cria vínculo saudável, cria aprisionamento emocional. Presença forte não nasce de esconder quem você é. Nasce de autonomia emocional, de você conseguir estar bem mesmo quando está sozinho, de não precisar de ninguém para validar sua existência. E quando você chega nesse ponto, as pessoas certas aparecem, não porque você estava implorando por companhia, mas porque sua estabilidade interna atrai estabilidade externa. Então não saia por aí confessando o quanto você precisa de alguém. Não transforme sua vulnerabilidade afetiva em currículo de apresentação. Não é sobre fingir ser forte quando você não está. É sobre não entregar sua fragilidade para quem não sabe honrá-la. Trabalhe internamente a sua necessidade de afeto. Desenvolva formas saudáveis de se nutrir emocionalmente. E quando você estiver mais inteiro, você vai perceber que as relações que valem a pena não são aquelas onde você implora para ser escolhido. São aquelas onde você é encontrado. A quinta coisa que te enfraquece quando você revela é suas inseguranças não integradas. Existe uma crença perigosa circulando por aí de que você precisa expor suas inseguranças para todo mundo como prova de autenticidade, que admitir suas falhas publicamente te torna mais humano, mais acessível. E até tem um fundo de verdade nisso. Mas só quando você já integrou essas inseguranças internamente, quando você já fez as pazes com elas. Porque o que você confessa vira rótulo. Se você diz para alguém que se sente inseguro sobre alguma coisa, essa pessoa vai te enxergar através dessa lente dali para frente. E pior, em momentos de conflito, suas próprias palavras vão ser usadas contra você. Aquela fragilidade que você compartilhou em um momento de abertura vira munição depois. O mundo não trata suas inseguranças com a delicadeza que você espera. As pessoas não vão acolher suas dúvidas com a generosidade que você imaginou. Algumas vão minimizar, outras vão confirmar seus piores medos. E você vai ficar pior do que estava antes de falar. Integração vem antes da confissão. Você precisa primeiro entender sua insegurança. De onde ela vem? O que ela está tentando te proteger? Como ela se manifesta no seu comportamento? E só quando você tiver clareza sobre isso, quando já não for mais refém desse medo, aí sim você pode compartilhar. Mas não como pedido de validação, como testemunho de superação. Porque tem uma diferença entre dizer eu me sinto inseguro sobre isso e eu costumava me sentir inseguro sobre isso. Mas entendi de onde vinha. A primeira frase te coloca numa posição de fragilidade. A segunda, numa posição de crescimento. E outra coisa, nem toda insegurança precisa ser verbalizada. Algumas são só suas. São parte do seu processo interno. Não precisam virar conversa. Não precisam de plateia. Você pode trabalhar nelas sozinho, com um terapeuta, num diário. Mas não precisa anunciar para o mundo cada medo que você carrega. Guarde suas inseguranças não integradas. Não as exponha como se fossem troféus de vulnerabilidade. Trabalhe nelas internamente. E quando elas não tiverem mais poder sobre você, aí você decide se vale a pena compartilhar. A sexta coisa que te enfraquece quando você revela é conflitos que ainda não compreendeu. Quando algo te machuca e você ainda está confuso sobre o que aconteceu, a primeira reação é sair contando, buscar validação, ouvir de alguém que você está certo e a outra pessoa errada. Mas narrar confusão não traz clareza. Multiplica versões distorcidas da mesma história, porque você vai contar a partir da emoção, não da compreensão. E emoção não tem compromisso com precisão. Ela exagera, omite, distorce.
Você vai pintar a outra pessoa como vilã e você como vítima. E talvez seja verdade, ou talvez não. Mas enquanto você não tiver distância emocional suficiente para enxergar o quadro todo, qualquer narrativa que você criar vai ser incompleta. E tem outro problema. Quando você conta um conflito mal processado para muitas pessoas, você vira refém da sua própria história mal contada. Porque agora tem gente torcendo para você continuar na posição de ofendido. Tem gente investida emocionalmente na versão que você apresentou. E se você mudar de ideia, se entender que a coisa não foi bem assim, você vai parecer incoerente. Clareza interna precede narrativa externa. Você precisa primeiro entender o que aconteceu. Qual foi sua participação naquilo? O que você poderia ter feito diferente? Onde estava a falha de comunicação? E só então, se ainda fizer sentido, você compartilha. Mas não como desabafo, como compreensão. Porque conflito não resolvido internamente vira fofoca, vira drama, vira justificativa para você continuar preso numa história que não te serve mais. E as pessoas ao seu redor, em vez de te ajudarem a sair dali, vão te manter nessa posição porque é mais confortável para elas terem alguém para consolar do que alguém que superou. Então guarde seus conflitos até que você os compreenda. Não saia distribuindo versões emocionais de algo que você ainda não processou racionalmente. Sente com a dor. Entenda o que ela está dizendo. E quando você tiver clareza, aí você decide se ainda precisa falar sobre isso. Na maioria das vezes, não precisa. A sétima e última coisa que te enfraquece quando você revela é sua próxima ascensão. Nem todo mundo ao seu redor está preparado para te ver evoluir. Não porque sejam pessoas más, mas porque a sua evolução confronta a estagnação delas. E isso incomoda. Isso gera desconforto, mesmo em quem diz te amar. Existe um equilíbrio invisível nos relacionamentos. Um acordo tácito sobre quem você é e até onde você pode ir. E quando você começa a ultrapassar esse limite, quando você sinaliza que está prestes a dar um salto, algumas pessoas vão tentar te segurar. Não de forma agressiva, mas através de dúvidas sutis, comentários que desestimulam, lembretes do que você já tentou e não deu certo. Porque o seu crescimento mexe com o conforto delas. Se você muda de patamar, o que isso diz sobre quem ficou no mesmo lugar? Se você alcança algo maior, será que vocês ainda vão ter conexão? Esses medos, mesmo que inconscientes, fazem com que pessoas próximas sabotem sua ascensão sem nem perceber. E você, se anunciar demais aonde está indo, vai absorver toda essa resistência. Vai começar a duvidar de si mesmo. Vai questionar se realmente merece. Vai ouvir tantas versões do porquê você não deveria tentar que vai esquecer porque queria em primeiro lugar. Movimentos grandes fazem pouco barulho. Você não precisa anunciar sua evolução. Você só precisa executar. E quando chegar lá, quando já estiver estabelecido no novo patamar, aí sim as pessoas vão perceber. Mas agora você já não precisa da aprovação delas, porque o resultado fala por si. O silêncio protege o salto, protege sua energia, protege sua determinação. Você não precisa convencer ninguém de que é capaz. Você só precisa provar para si mesmo. E provar fazendo, não falando. Então guarde sua ascensão. Não a transforme em promessa pública. Não peça permissão emocional de quem não está preparado para te ver voar. Apenas voe e deixe que descubram quando você já estiver em outra altitude. Silêncio não é isolamento. É escolher quem tem acesso à sua energia. Porque você percebe, depois de um tempo, que nem toda conversa merece sua presença. Que nem toda pessoa merece sua história. Que nem todo espaço é seguro o suficiente para você ser inteiro. E isso não te torna frio. Te torna seletivo. Não te torna fechado. Te torna consciente. Existe uma ilusão coletiva de que transparência total é sinal de saúde emocional. Que quanto mais você se expõe, mais autêntico você é. Mas autenticidade não é sobre mostrar tudo para todo mundo. É sobre mostrar o que importa para quem importa. E saber a diferença entre essas duas coisas. Maturidade psíquica é entender que você não deve explicação sobre sua vida para quem não faz parte dela de verdade.
que você não precisa justificar suas escolhas, suas dores, suas mudanças para quem não tem estrutura para compreender. Poder pessoal não se anuncia. Ele se percebe. Está na forma como você ocupa o espaço, na forma como você responde ou não responde, na forma como você escolhe suas batalhas e, principalmente, na forma como você protege sua energia de quem não sabe honrá-la. Você não precisa ser um livro aberto. Pode ser uma biblioteca com acesso restrito, onde só quem realmente merece consegue entrar nas seções mais profundas. E não há nada de errado nisso. Na verdade, é a única forma de preservar o que você tem de mais valioso, sua essência. Porque no fim, o que te fortalece não é quantas pessoas conhecem sua história, é quantas pessoas realmente entendem. E entendimento verdadeiro não vem de exposição, vem de conexão real, construída com tempo, com presença, com reciprocidade. Então, escolha o silêncio quando precisar. Não como fuga, como estratégia, não como medo, como sabedoria. O que você tem contado demais? E para quem? Pensa nisso por um momento. Quantas vezes você se abriu e depois se arrependeu? Quantas vezes você expôs algo que ainda estava frágil e viu aquilo ser mal interpretado, mal usado ou simplesmente ignorado? Existe uma habilidade que ninguém te ensina: saber discernir entre conexão real e performance de intimidade. Porque tem gente que faz as perguntas certas, que parece interessada, que cria um espaço aparentemente seguro. Mas interesse não é o mesmo que capacidade emocional. Curiosidade não é o mesmo que cuidado. Você pode perceber isso observando como a pessoa reage quando você compartilha algo difícil. Ela te interrompe para contar a história dela? Ela minimiza sua dor com frases feitas? Ela some depois que você se abre? Esses são sinais de que aquele espaço não é seguro. E você não precisa continuar se expondo ali. Aprenda a criar camadas de intimidade. Nem todo mundo precisa ter acesso a tudo. Você pode ser amigável sem ser vulnerável. Pode ser cordial sem ser transparente. Pode gostar de alguém e ainda assim não contar tudo. E isso não te torna falso, te torna maduro. Seu sistema nervoso funciona melhor quando você não depende de validação externa constante. Quando você consegue se regular internamente, sem precisar de confirmação alheia para saber que está bem. E isso se constrói aos poucos, cada vez que você escolhe não compartilhar algo só porque sente vontade. Cada vez que você segura a ansiedade de se explicar. Cada vez que você deixa alguém ter uma opinião errada sobre você e não corre atrás para corrigir. Presença verdadeira não vem de narrativa. Vem de você estar inteiro, mesmo calado, de você ocupar o espaço sem precisar preencher o silêncio, de você ser suficiente sem precisar provar. Então hoje, pratique o seguinte: quando vier aquela vontade de contar algo para alguém, espere. Não por medo, mas por respeito a você mesmo. Pergunta: essa pessoa realmente precisa saber disso? Eu realmente preciso contar? Ou eu só estou buscando uma regulação emocional que eu posso me dar sozinho? Na maioria das vezes a resposta vai ser: não precisa. E você vai perceber que o silêncio não te enfraquece, te fortalece. Porque cada vez que você guarda algo sagrado, você está dizendo para si mesmo: eu sou valioso demais para ser exposto sem critério. E isso, no final, é poder pessoal. Não o tipo que se anuncia, o tipo que se percebe.